Fala galera, P2 por aqui, bem-vindos a mais um review no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Loot, mais um super lançamento da Hachette Board Games em parceria com a Gigamic, que aconteceu na Gen Con deste ano de 2024 e até o momento que eu estou gravando esse vídeo ele ainda não foi anunciado aqui no Brasil. Aqui, pessoal, um jogo que estava aí no meu top 10 anúncios, né, da Gen Con. Eu até comentei um pouco lá no vídeo, quem já teve a oportunidade de assistir, e não é para menos, né? Realmente um jogo bem gostoso de jogar, atendeu às expectativas que eu tinha, não só pelas suas ilustrações aqui bacanas, né, que já chamam a atenção, mas também a sua temática, né, associada aí a duas mecânicas que são muito queridas por muitos board gamers, que é a alocação de trabalhadores com alocação de tiles, pessoal. Então aqui ficou um jogo muito bacana, regra simples, uma partida leva em torno aí de 30 a 40 minutos, né? O tempo de espera muito raso, muito curto entre os jogadores. Temos tabuleiros modulares aqui, então vou passar para vocês como que a gente faz essa montagem. Ele foi anunciado para a partir de 10 anos, eu considero uma boa idade aqui com a supervisão de um adulto, 10 a 12 anos, né, a gente já consegue desenvolver aqui partidas interessantes, tá? Tem um lado de estratégia aqui tranquilo, né? Lógico que jogadores mais experientes vão pegar de uma forma mais fácil, mas sem problema algum a gente introduzir aí os pequenos, né? Até aqueles que já estão acostumados a jogar, né, alguns jogos dessa maneira, com essas mecânicas, vai fluir tranquilamente, tá? Jogo para 2 a 4 jogadores, então já vamos começar falando a respeito disso, né? Aqui vou simular uma partida para 2 jogadores, então jogador na cor vermelha, jogador na cor azul. Já estou com o setup para 2 jogadores prontos e vou utilizar então aqui o do jogador amarelo para dar o exemplo como é que a gente faz essa montagem, tá? A respeito das cores, então para quem gosta aí de utilizar cores específicas, vamos ter esses que eu já falei, vamos ter aqui o jogador amarelo, também com os seus vikings aqui em madeira, pessoal, são 13 peças em madeira, né, dos vikings aqui, os trabalhadores que a gente vai alocar para cada jogador, né? A outra cor, então, do quarto jogador seria na cor cinza, temos aqui, ó, dessa maneira, e aqui estão, né, os playmats, bem dizendo, né, dos jogadores, com a ilustração aqui da capa, né, da caixa ali. Até uma crítica construtiva, né, aqui eu tenho visto que tem uma certa tendência para playmats dessa forma, né, cartonados, em alguns jogos. Um que chamou a atenção aqui também, que foi o Captain Flip, ele também, né, um jogo de tile placement, e o tabuleiro é dessa forma, né, na verdade é um playmat aqui cartonado, e eu acho que ficaria mais interessante, né, de repente um player board, né, assim como nós temos então as peças aqui do tabuleiro modular, né, que nós temos tiles, então seria interessante porque nós vamos alocar aqui então diversos tiles, né, no nosso playmat, bem dizendo, e dependendo como a gente armazena o jogo, às vezes eles podem ficar, né, de certa forma fazer algumas ondulações, nada que vá tirar o brilho de um ótimo jogo que nós temos aqui, assim como o Captain Flip, que eu ainda vou gravar para trazer aqui um review no canal, já joguei, é um excelente jogo, né, mereceu estar entre os 3 ali que foram anunciados para a premiação Spiel desse ano, de 2024, né? Para quem não lembra, nós tivemos o Sky Team como vitorioso, em segundo lugar In the Footsteps of Darwin, que eu também vou trazer um review em breve aqui, né? Então sigam aí acompanhando o canal P2BG, tem muita coisa legal pra gente trocar aqui, pessoal. E aí, falando especificamente então do Loot, né? Não muda o fato de ser um ótimo jogo, mas eu acredito que ficaria mais compatível com o tipo de jogo que nós temos aqui dessas alocações. Tá? Então é apenas a minha visão, é uma crítica construtiva, mas tem, né, como tudo na vida tem o lado bom, ruim e interessante, eu acho que o lado bom é de repente o favorecimento aqui, né, de um material que tende a deixar o custo do jogo um pouco mais em conta, tá? Apenas isso que eu gostaria de fazer o registro sobre a minha visão de ponto de melhoria. Falando de todo o resto, que aí eu só vejo coisas boas aqui, pessoal, vamos começar falando do setup. Aqui nós vamos ter, então, como eu disse, né, 13 trabalhadores. Nós podemos levar de 12 a 13 rodadas, porque a gente vai obrigatoriamente alocar um trabalhador ali, uma ação obrigatória, a única que é mandatória é alocar um viking, né, aqui no tabuleiro, mas a gente tem um escudo aqui que permite que a gente faça em uma rodada, em um turno, 2 alocações ao mesmo tempo, né? Então apenas uma vez na partida. Então eu vi aqui os jogadores utilizando, né, sempre em todas as partidas esse benefício, né, que é de um dos escudos, que eu já vou passar o que cada um aqui entrega, né?
não teria por que a gente não utilizar, até porque eles poderiam, os não utilizados poderiam dar um ponto no final do jogo, mas para o equilíbrio que de repente os designers avaliaram, né, não era necessário, e até porque é muito mais factível que os jogadores utilizem os 3 escudos, né, mas em uma partida, para mim, acabou um deles não fazendo sentido utilizar, vocês vão entender, e aí ele poderia ter um ponto para um escudo não utilizado, né? Se eu tivesse participado do playtest, talvez faria essa sugestão, mas não foi o caso e não sei também se para o equilíbrio do jogo, né, faria sentido, mas eu como playtester gosto, né, de contribuir com algumas ideias, né, e aí o designer pode de repente avaliar se faz sentido ou não, tá? Mas, de novo, isso também não faz com que, né, tenha qualquer interferência na situação do game aqui, tá? Já antecipo para vocês que eu gostei do jogo, é um jogo que vai frequentar a mesa aqui em casa, né, e também na mesa com alguns amigos, tá? Então, os pontos que eu comentei aqui com vocês são apenas pensamentos mesmo e não tira o brilho do jogo, tá? Vamos lá, seguindo aqui então, o que nós vamos ter, né, no playmatch aqui de cada jogador. Aqui nós temos, né, um lembrete da pontuação de cada item, nós já vamos passar. Aqui, como eu disse, são os 3 escudos, né? Então cada escudo vai ter um efeito e os jogadores podem utilizar uma vez por partida, né? Cada um deles. Então, a partir do momento que o jogador utiliza, ele vira ao contrário para marcar que já foram utilizados. Então, é uma ação opcional. E aí, os jogadores podem usar os 3 numa única rodada, podem usar da maneira que quiserem. Tá? O fato é que usou, terminou ali e reforçando, não tem qualquer pontuação por você não ter utilizado. Tá? Aqui mais embaixo nós temos troféus que os jogadores vão conseguir aí também ganhar 1 por partida cada jogador, né? E aí já vou até mostrar como que a gente coloca aqui, né? Nós temos aqui então uma peça específica para alocar aqui no tabuleiro modular dos troféus. Então vejam que a gente vai ter aqui, deixa eu só inverter, né? Nós vamos ter uma ordem crescente. Então aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então tem até um a mais aí pelo número de jogadores, né? E aí os jogadores vão coletar aqui, então, né, de acordo com o recurso de machado. Então esse número que tem aqui crescente de 2 a 6, você precisa ter, né, esse recurso machado, a quantidade de machados que o jogador precisa ter para então poder reivindicar, né, esse troféu. E aí o jogador que chegou primeiro ali, por isso até o manual diz, né, você precisa saber a hora certa de fazer essa reivindicação, porque aqui embaixo são os pontos de vitória, então a gente vai alocar, né, virado assim no playmatch de cada jogador. Então vejam que o 6 aqui ele dá 21 pontos de vitória, aqui nós temos 15 pontos. No 4, aqui em cima ele já mostra, ó, nós temos então aqui 10 pontos de vitória, aqui nós vamos ter 6 e vamos ter 3. Percebam que a distância vai ficando cada vez maior, né, pessoal? E aqui em 2 jogadores a gente vai ter a condição, então, geralmente de pegar, né, o 5 e o 6, a não ser que algum jogador não consiga até o final do jogo ter essa quantidade de machado. Então eu vou deixar dessa maneira aqui já montados os troféus, né, pra gente depois encaixar. Vou deixar já encaixado aqui, porque ali na outra parte, que é o tile de oceano, nós também temos uma montagem ali especial para fazer, específica, né, melhor dizendo, e aí eu já vou passar para vocês, tá? Então, quando o jogador traz para o seu playmatch aqui o troféu, ele vai colocar virado, né, nesse local, então que já está pré-definido aqui, para saber que no final do jogo ele vai receber a quantidade de pontos, né, que ele trouxe, tá? Do troféu que ele trouxe. Falando então do objetivo do jogo, aqui nós somos vikings, né, disputando o título de nobreza chamado Jarl, né, que eu até pesquisei aqui, é um título de nobreza na época da Escandinávia medieval. Então é como se ele se tornasse, fosse coroado, né, o rei dos vikings ali, e para isso eles vão buscar, né, a maior riqueza, que são os pontos de vitória, tá? Então aqui, passado essa primeira parte em cima, vejam que nós temos já 3 construções fixas, né? Então aqui nós temos 5 tiles para cada uma delas. Os jogadores vão pegar sortidamente, né, e colocar aqui então em cada marcação. Aqui nessas 3 construções iniciais nós vamos ter palácios de Jarl, vamos ter portos e vamos ter altares, pessoal. Então a gente vai pegar aleatoriamente, isso já favorece a rejogabilidade, né? Porque os jogadores vão colocar então dessa maneira, como eu fiz aqui já na preparação, vamos colocar virados aqui cada um, né, no seu espaço específico. E aí vejam que ele solicita aqui, né, construções ou recursos, né, para serem cumpridos. Nós já vamos falar, né, de cada um deles aqui, que nós vamos conseguir então aqui no nosso tabuleiro modular. E aqui os playmatches de cada jogador significam os fjords, né?
que seria um espaço de terra ali, cercado de geleiras, né? Então aqui, por isso que nós temos os oceanos, porque nós vamos ter os navios que os vikings utilizavam ali para as guerras e podemos trazer esses navios também aqui para o tabuleiro de cada jogador, tá? Então aqui, pessoal, nós vamos colocar dessa maneira, né, para o início, e é exatamente o que nós temos ali, os 3 escudos, né, os 13 vikings já separados aqui de cada cor, e aí as 3 construções iniciais. Dessa forma, como é que a gente monta então o tabuleiro modular para cada partida, né? Eu vou pegar a quantidade de jogadores que nós temos e utilizar um tile desse para fazer o encaixe. Então vejam que aqui, ó, nós estamos trabalhando exatamente com 2, né? Eles estão aqui. Vejam que eles possuem impressões diferentes, né, em cada face. Então a gente vai selecionar aleatoriamente, né, uma peça para cada jogador em jogo e usar também as faces, né, de lados diferentes. Vamos fazer aqui um embaralhamento para poder ter, então, né, nós vamos conseguir ter uma boa rejogabilidade, porque as quantidades de símbolos aqui dos recursos e das construções também mudam, pessoal. Tá? Então isso vai mudar de partida para partida. A única regra aqui para fazer o encaixe é que nós podemos fazer dessa maneira, né, colocando aqui com 3 partes, né, a gente não pode fazer dessa forma, por exemplo, tá? E deixar uma outra parte aqui desfalcada. Nós sempre vamos precisar fazer o encaixe de uma maneira mais completa, como esse exemplo até que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Então a disposição dele pode ficar de qualquer forma, né, em qualquer face das peças. Então se nós tivéssemos um terceiro jogador, por exemplo, a gente antes de colocar o oceano, teríamos mais uma peça, ela poderia encaixar aqui. Né? Então vejam que a gente vai ampliando também as possibilidades, né, os recursos, os locais onde nós vamos colocar os prédios aqui, né, as construções que os vikings trazem então aqui para os seus tabuleiros. E aí, já mostrando, nós vamos fazer o seguinte aqui. Os recursos que nós temos aqui, já marcados no tabuleiro, nós vamos ter aqui as ovelhas, então já representadas aqui por esse desenho. Então, o recurso. Aqui estão todos aqui os recursos, pessoal. Então, nós vamos ter as ovelhas, nós vamos ter aqui os machados, onde nós temos aqui como se fossem os combatentes, né? Então, os machados estão aqui. Vamos ter aqui são ouros, onde nós temos essa parte de pedras com uma tonalidade meio cinza, meio amarela, são ouros, e aqui nós temos madeira, representado pelas árvores, tá? Esses recursos, eles ficam então aqui, né, num estoque comum, a gente não precisa colocar no tabuleiro, e quando a gente aloca o viking aqui, né, nesses recursos, a gente vai trazer então para o tabuleiro pessoal, tá? Agora, as construções, a gente de fato já vai ter essa montagem já no início, porque especificamente nós temos aqui, são casas, onde temos essa marcação, tá? Nós temos as torres, então aqui onde temos essa outra marcação, e temos esse tile aqui, nós não temos os castelos, né? Então vejam que isso também já iria mudar aqui uma partida se nós usássemos, né, esse tile lá. Os castelos estão aqui, tá? Que inclusive são as construções mais valiosas no jogo. Então os castelos, nós temos ele aqui, tá? E aí vejam que essas construções, elas aparecem naqueles tiles que eu tinha mostrado para vocês de construções iniciais. Então vejam que esse daqui, ó, ele pede casas, pede torre, 2 casas, 1 torre, um castelo e pede um ouro. Ele precisa estar adjacente, né? Para a gente conseguir construir aqui, nós precisamos ter aqui nas adjacências o que ele está pedindo, tá? Pode ser em qualquer ordem, né? O ouro não precisa estar especificamente aqui, ele pode estar em qualquer ordem, mas nós precisamos ter, né, na adjacência. Então, para a gente considerar aqui que nós vamos marcar 9 pontos de vitória no final do jogo, para essa construção inicial, nós vamos precisar cercar com os outros tokens que nós vamos trazer, né, lá do tabuleiro, tá? Quando a gente aloca, então, os nossos trabalhadores, tá? E dessa mesma forma, essas peças que nós temos aqui, que agora eu vou comentar com vocês sobre os navios, né, que já estão aqui no nosso tile de oceano, né? Então vejam que nós vamos ter 5 iniciais, e eu já vou explicar para vocês o que significam, né? E aqui nós também temos como ação opcional, tá? Eu já vou passar para vocês as ações que nós temos. Então nós vamos preencher aqui com 5 desses navios, pegando aqui dessa bag, né? Bacana, por sinal, pessoal, em tecido, aqui com o logo do jogo. Vamos pegar, nós temos 30, né, desses marcadores, então nós vamos pegar daqui, né, e alocar para iniciar então a nossa partida.
Detalhe importante, em todas as marcações onde nós vamos ter essas construções que eu mostrei, nós vamos colocar 2 tokens em cada uma e 3 onde nós temos apenas o castelo, tá? Então nas casas nós vamos empilhar 2, independente da quantidade de jogadores, pessoal. Vamos empilhar 2 casas, vamos empilhar aqui 2 torres, igual eu fiz aqui já, tá? Vamos empilhar 2 torres para cada uma e vamos empilhar 3 castelos aqui, tá? Então, já dizendo como é que os jogadores fazem para trazer essas construções, tá? Já vou passar aqui então a particularidade de cada um deles. Da seguinte forma, aloquei um viking na adjacência de uma casa, eu já trago a casa de cima, né? O marcador que está em cima aqui, para colocar aqui então no meu tabuleiro, tá? Se eu colocar de repente num local, vamos dizer aqui, ó, olhando nessa parte, se eu alocar meu trabalhador aqui, eu vou pegar uma de cada, tá? Porque ele atende adjacente a cada uma delas, tá? Nas torres, eu preciso ligar, né, 2 torres com os meus trabalhadores. Então, aloquei aqui, depois numa outra jogada, aloquei aqui. Vamos dizer que aqui a gente tivesse, né, nós tivéssemos empilhado as torres aqui, tá? Então, aqui nós temos as 2 torres. Então, aloquei aqui e aqui. Vejam que eu já estou adjacente a 2 torres. Então eu vou pegar aqui e vou pegar aqui para trazer para o meu tabuleiro, tá? Então as torres eu preciso apenas fazer a ligação, né, e ter adjacente ali um caminho, né, eles chamam ali uma corrente de vikings, né, entre 2 pontos. Se aqui eu tivesse uma outra torre e continuasse essa ligação, pessoal, né, de um ponto diferente, então eu coloquei aqui, ó, liguei essa com essa, se aqui fosse uma torre, tá? Que nem nós temos aqui, por exemplo, ó, liguei essa com essa, vou pegar uma de cada. Aí eu liguei essa daqui, de repente nós demos a volta, chegamos nessa. Então eu liguei essas 2, vou pegar uma de cada que nós tivemos ligação. Então sempre que eu ligo, né, com essa corrente de vikings, uma nova torre, eu pego uma de cada. Então por isso que nós temos, né, empilhadas ali, né, marcadores adicionais de cada construção, tá? E o castelo, como é que nós fazemos? Nós temos em quantidades, nós temos menos pontos de castelos, né? Tanto que se nós jogarmos aí com os 4 tabuleiros aqui, as partes modulares, nós vamos ter no máximo 3 pilhas de castelos. Vocês viram aqui que um deles não tem, né, essa marcação aqui para castelos. E aí, para conseguir uma peça de castelo, eu preciso ter um adjacente, ele é semelhante à torre, porém eu preciso ter um adjacente ao menos a um castelo e ali 4 vikings então ligados numa corrente. Tá? Então eu preciso ter aqui 4 vikings para coletar então o tile de cima. Tá? A partir do momento que eu tenho 8, né, então se eu colocar aqui, né, 8, formei ali uma corrente, uma ligação com 8 e pelo menos um está adjacente ao castelo, eu vou pegar mais um. Tá? E se por acaso nós tivermos, como aqui é o caso, eu conseguir ter a alocação dos trabalhadores, né, e eu tiver os 8 aqui, né, de uma forma que um pelo menos esteja adjacente a cada castelo, né, tiver um adjacente aqui, e eu tiver eles ligados, né, os 8, eu pego um de cada, tá? E se eu tiver um terceiro, eu alocar os 12, né, nós temos apenas 13, então se eu conseguir fazer um batalhão aí, né, com os 12 vikings e eles estiverem adjacentes aos castelos, eu vou pegar mais um de cada, né, e dessa forma que nós vamos trazendo as construções. Tá, então aqui, em 2 jogadores nós não temos, né, uma terceira marcação, né, porque vai ter apenas um por peça, e já aconteceu de ter apenas uma marcação de castelo, né, com aquele tile que eu mostrei para vocês, de mapa, né, aqui de tabuleiro modular, e nós não tínhamos, né, mais de um, e eles fazem grande diferença no jogo. Tá? Ações, como eu comentei com vocês, então nós vamos alocar um viking, né, no tabuleiro ali, aqui central, e trazer o recurso que está embaixo ali da alocação. Então, adicionalmente a visar, né, as construções, sempre que eu coloco então o meu viking em um dos recursos, eu vou trazer os recursos que estão marcados aqui. Então, vou passar para vocês aqui a pontuação inicial, tá? Vocês vão entender por que inicial. Então, árvores, ovelhas valem 1 ponto cada uma no final do jogo, cada recurso que eu tiver no meu tabuleiro. Ouros valem 2. Tá? Nas construções, as casas valem 1, torres valem 2 e os castelos, olha aí pessoal, cada um vai valer 4.
Isso só inicial. Eu trouxe, eu já estou ganhando, né, esses valores, tá? E aqui, então, das construções iniciais que eu passei para vocês, aqui eu já até memorizei, se a gente fizer as 3, né, que é factível e na maioria das partidas os jogadores acabam fazendo as 3 construções, nós marcamos 21 pontos, no 5, 7 e 9. Então vamos lá, vamos começar a gameplay. Aqui quando você vai alocar um viking, a única regra é que você não pode alocar onde tem o viking de outro jogador. Tá? Então eu já aproveito para comentar sobre os efeitos dos escudos, porque você pode uma vez na partida anunciar que você está utilizando então um escudo que te permite, né, que é esse daqui, ó, ele te permite então alocar junto com um espaço onde nós já tenhamos um viking de um outro jogador, tá? E aí você vira, só anuncia, né, e faz a alocação. Esse daqui te permite, como eu já tinha comentado, colocar um viking a mais naquela partida, então você vai alocar 2 vikings, vai coletar os 2 recursos e se de repente você tiver, né, aqui cumprir as adjacências das construções, você também vai trazer, tá? Simples assim. E esse daqui faz com que você pegue 2 vezes daquele recurso que você acabou de alocar. Então aloquei aqui, onde nós vamos coletar um machado, eu viro e anuncio que eu vou, né, usar esse escudo e coleto 2 machados ao invés de 1, tá? Esses são os efeitos, então, dos 3 escudos, pessoal. Para finalizar mais uma ação opcional, no término ali do seu turno, você pode escolher, então, aqui, né, uma das fichas aqui de navios, de vikings, né, que nós temos aqui no oceano. É à vontade, né? Você escolhe uma por turno, tá? Ela é à vontade, todo final de turno você pode trazer, mas ela tem uma penalidade que se você não cumprir, então se você trouxer uma ficha de navio e alocar no seu tabuleiro, você não cumprir o que ela está pedindo, você perde no final do jogo 5 pontos para cada uma que você não cumpriu, tá? Então é à vontade, mas precisa usar com cautela, né? Porque aqui o manual até recomenda como dica que você pode cumprir de repente mais de uma, né, usando os mesmos recursos que estão ali em volta. O que são então, né, esses marcadores aqui de navios que a gente pode trazer? Aqui embaixo eles marcam qual que é o benefício que vai ter no verso, tá? Então lembrem que eu comentei que a pontuação inicial de cada recurso, né, e de cada construção estavam marcadas aqui, né, nos playmats. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, uma melhoria na pontuação final das casas, aqui dos castelos e aqui das torres, tá? Então falando ali das construções. Então o único que nós temos uma pontuação um pouco maior também vai ser dos castelos. Aqui no verso nós vamos encontrar 3 ou 4 pontos adicionais, né? Aqui nas casas e nas torres nós vamos encontrar 1 ou 2, tá? E o que é isso? Na soma final da pontuação ali, a gente vai adicionar para cada construção que a gente trouxe essa pontuação. Então, se eu trouxe, por exemplo, 2 castelos, para cada um eu vou adicionar 3 pontos. Lembrem que cada castelo vale 4, então se eu tenho aqui, né, esse bônus com 3, cada um vai passar a valer 7. Tá? As casas, elas valem 1, né? Já quando a gente traz, cada casa vai valer mais 1, então passa a valer 2. As torres a mesma coisa, tá? Da mesma forma, né, nós temos aqui melhorias com bônus para as construções, nós temos também dos recursos, tá? Que aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ouro, nós vamos encontrar 2 e 3 no verso, né? Os únicos que valem mais aqui, além de 1 e 2, serão os ouros e os castelos, tá? Então, ouro, 2 e 3, e aí ovelhas e árvores nós temos 1 ou 2 no verso, tá? E aí, o que ele está pedindo de recursos aqui é o que precisa estar, da mesma forma que nós fazemos as construções, nós precisamos cumprir aqui o que esses navios estão pedindo, né, para poder então virar, né, no nosso tabuleiro, tá? Então, isso significa que nós cumprimos, vamos nos livrar de perder 5 pontos, porque, né, eles foram ali concretizados, e adicionalmente vão aumentar a pontuação dos recursos dessas construções, tá? Os machados, como eu falei para vocês, tem o lado interessante da gente trazer aqui então os machados, né, para conseguir os troféus aqui no final. Então os machados vão servir para isso. A partir do momento que a gente trouxe, né, nós já alocamos os tiles aqui de machado, né, na quantidade que a gente quer reivindicar, a gente no nosso turno mesmo vai dizer ali, então, ó, eu vou reivindicar esse troféu porque eu já tenho 6 machados, já tenho 5 machados. Né? Em 2 jogadores eu percebi que assim, a partir do momento que um jogador conseguiu chegar e reivindicar o 6º machado,
o outro jogador ele vai trabalhar ali no time dele, né? Não vai mais correr nessa disputa, porque cada um só pode reivindicar um, né? Então o outro jogador vai ali muito provavelmente reivindicar os 5 machados, né, para não ficar tão distante, embora de um para o outro nós já temos 7 pontos de diferença, mas vale lembrar que o machado, né, vocês viram que eu mostrei aqui para vocês a pontuação dos recursos, o machado não vale nenhum ponto, né, então o taio de machado que a gente aloca no tabuleiro, ele vai servir para conquistar o troféu, mas ele não vai ter nenhum outro ponto, né, você não vai conseguir melhorias neles aqui nos navios, você não vai também performar pontos adicionais, tá, com o machado. Então, já aconteceu numa partida de eu não pegar aqui o troféu 6 e mesmo assim ganhar com uma pontuação aí de 5, 6 pontos de diferença, tá? Não costuma ficar tão distante, né, a pontuação entre os jogadores, até porque as alocações são ali semelhantes em quantidade de trabalhadores e tudo mais, mas existe um equilíbrio aqui da pontuação, tá? Vocês vão perceber, né, que ele não fica tão distante, mesmo quando, né, os jogadores aqui não peguem, né, os troféus. É lógico que aqui nessa situação que eu dei de exemplo, eu não peguei o troféu 6, mas eu peguei o 5, né, então são 7 pontos que precisam ser tirados de outra forma, mas se eu de repente tivesse não conseguido, né, 5 machados e pegasse 4, talvez ficaria um pouco distante e não teria vencido aquela partida. Enfim, né, mas para comentar que existe aqui um equilíbrio e que depois que alguém já pega o 6º machado, pelo menos em 2 jogadores, o segundo jogador não vai precisar correr tanto para ter os 5 machados, tá? De repente já em 3 isso possa ficar com uma disputa um pouco mais, possa seguir a disputa, né? Porque a gente vai sempre disputar os 2 maiores ali em 3 jogadores, tá bom? Começando aqui então, vamos lá dizer que o jogador azul vai começar aqui e vai então alocar nessa parte já para pegar um machado, tá? Então vamos dizer que ele precisa de machado para cumprir aqui. Não precisa para cumprir nenhum desses, vai colocar aqui perdido mesmo para ter espaço para trabalhar e vai trazer uma casa daqui e uma casa daqui, tá? Pegou uma de cada. Aqui ele precisa de casa para cumprir essa construção, então ele vai colocar aqui. Aqui ele também precisa de 2 e aqui ele precisa de uma. Então vamos dizer que na verdade ele já garanta, né? Garanta essa aqui, porque vale mais pontos, né? 9 pontos essa aqui de baixo. E aqui, como precisa de 2, ele coloque aqui, tá? Já colocou o machado, não vai usar nenhum escudo, já passou a vez. Simples assim, pessoal. E aí a vez, então, do nosso jogador com os vikings na cor vermelha. Aí, vejam, se ele quisesse alocar junto com esse para também pegar, né, aqui as 2 casas, aí ele precisaria gastar, então, o recurso de um escudo, tá? Mas, por enquanto, vamos dizer que ele não queira fazer isso, vai alocar aqui para pegar uma dessa casa, né? Então ele tem a casa para ele é uma só aqui em cima e uma aqui no de, na verdade são 2 aqui no de baixo, tá? Ele vai colocar uma casa aqui, vai trazer um ouro e aí nenhuma delas pedem o ouro para ele. Deixa eu ver se daqui é árvore. Ó, nós temos aqui árvore, casa e ovelha, tá? Então ele vai colocar também um ouro perdido aqui. Deixa eu ver, esse aqui seria machado, que tá aqui no meio pedindo. Tá, deixa eu mostrar para vocês. Ó, machado, 2 torres e uma ovelha. Aqui as 2 torres, quando ele conseguir fazer a ligação aqui, ele já vai conseguir trazer, pessoal. Vai colocar um ouro perdido aqui, depois para nenhum quis pegar ainda, tá? No final, então, do turno, poderiam ter escolhido aqui. Vamos ver aqui, nós temos um benefício que vai melhorar um ouro. Vamos dizer que ele escolha esse, tá? Que vai melhorar ali a pontuação do ouro. É lógico que ele não pode ver quando ele pega para trazer, né? Você escolhe pela face de cima e depois isso aqui vai ser surpresa quando ele traz, tá? Então ele já viu que vai valer 2 pontos, mas ele já escolheu, tá? Ele não está avaliando, né? Ele não pode escolher pelo que vai trazer aqui de pontuação, tá, pessoal? Então ele veio aqui, vamos dizer que ele vai precisar de um ouro e 2 árvores, né? Então aqui seria machado, aqui ele já sabe que ele vai precisar de uma árvore para cumprir esse, então vamos dizer que ele coloque aqui esse navio, tá? Vai pegar da bag e vai repor, sem mostrar a pontuação do verso. Saiu aqui então um navio que vai melhorar a pontuação das torres, tá? E aí colocou aqui. É dessa forma, pessoal. Beleza, já passou. O nosso jogador azul vai vir aqui. Vamos ver.
vamos dizer que ele vai buscar aí a questão dos machados, né? Vai tentar sair na frente aí para depois reivindicar os troféus e vai colocar mais um machado. Vamos dizer que ele coloque aqui, tá? Então vai ter os 2 machados, porque de qualquer forma ele vai precisar de uma ovelha aqui, né? Então, de repente ele consegue cumprir algum aqui no meio, tá? Se o jogador não tiver espaço, né, para colocar, ele não pode pegar, tá, pessoal? Então aqui ele já pegou o machado, vai pegar mais uma casa, vejam que ele colocou então adjacente ali. Aqui ele precisa de 2, então vamos dizer que ele coloque aqui em cima, tá? Para não pegar o espaço aqui de outros recursos. Então já passou a vez, vamos ver se ele pegaria algum aqui. Temos 2 ovelhas e um machado, ele já sabe que ele vai pôr uma ovelha aqui, pessoal. Então ele tem 2 machados, então veja que interessante, de repente ele coloque, ó, 2 ovelhas e um machado, já vai trazer esse aqui, ó, que tem um castelo, né, a melhoria do castelo. Então ele conseguiria colocar 2 ovelhas, já teria esse um machado, e aí ele vai cumprir então tanto aqui em cima quanto essa daqui de baixo, tá? Aí eu não vou ficar coletando tantos navios, pessoal, pra gente avançar um pouco mais a gameplay aqui, só para mostrar para vocês como é que nós trazemos as outras construções. Então já passou aqui para o nosso jogador vermelho, ele foi lá, vai colocar aqui para ligar essas 2 torres, vai trazer um recurso de árvore, né? Então aqui ele tem interesse em colocar o recurso de árvore aqui, né? Porque ele precisa para aqui cumprir uma dessas construções. Vai trazer 2 torres, olha aí que interessante, pessoal, ligou essas 2 torres, aqui ele precisa de 2 torres para cumprir, né? Então ele vai colocar dessa forma aqui embaixo, onde tem menos espaços, né, para trabalhar com recursos e colocar navios para receberem ali as adjacências, né? Então ele fez dessa maneira, não vai pegar nada lá, passou a vez. Vamos ao nosso jogador azul, ele vai fazer o seguinte aqui. Ele vai colocar, vai ativar aqui o escudo, tá? Vou começar a usar esses benefícios aqui para vocês verem. Vai ativar para colocar mais um viking, então ele anuncia, ele fala, ó, vou colocar um aqui, machado, né? E vou colocar um aqui, tá? Então vai trazer aí 2 machados, porque ele tá de olho de fato, né? Para reivindicar rápido ali o troféu, tá? Vai fazer aqui uma diagonal de machados, né? Ó, trouxe os 2, né? Então aqui ele tem 1, 2, 3, 4 e um adjacente no castelo. Então além de trazer os 2 machados, né? Vejam que faltam 2 apenas para ele pegar o maior troféu. Ele traz aqui então, né, o primeiro castelo, né? E lembrem que ele já tem uma melhoria de castelo aqui, né? Nós não olhamos o que tinha no verso, mas já vai melhorar 3 pontos para cada castelo, sendo que eles já começam valendo 4, ou seja, ele cumprindo esse, ele já vai garantir esse castelo aqui valendo 7 pontos, pessoal. E ele precisa de 2 castelos para cumprir, né, essa construção inicial que ele tem. São 2 castelos, uma casa que ele já tem ali, uma árvore e também ali uma torre, tá? Então aqui, por isso até que eu deixei liberada aqui as adjacências, né? Vamos colocar aqui então embaixo esse castelo. Passou a vez, nosso jogador vermelho vai começar a povoar aqui para também, pessoal, buscar um tal de castelo. Então ele trouxe aqui, ó, vai colocar, vai pegar um, aqui ele vai ter um machado, vai trazer aqui para sua área de jogo, vai colocar, ele precisa, né, aqui para construir esse, então ele já vai garantir aqui em cima. Ele tem só 3 por enquanto, então ele não vai trazer, né, não vai pegar por enquanto ali o castelo. Passou a vez, vem aqui então nosso jogador azul, vai ligar a torre, né, então vai trazer um ouro, tá, pessoal? Trouxe um ouro. Beleza, vamos dizer que ele deixe pronto aqui, se ele precisar, ó, machado, machado e ouro, ele vai criando um caminho aqui. Porque não tem nenhum, aqui ele precisa de árvore, aqui ele precisa de ouro, pessoal. Ó, nesse aqui é árvore e ouro. E esse aqui tá bem defasado ainda, então vamos dizer que ele já coloque aqui em cima, tá? Para cumprir aqui com o ouro. E já vai trazer, então, vejam que ele fez a corrente aqui, né? Nas 2 torres, já vai trazer os 2 de torres. Ele precisa de uma torre aqui, né? Para cumprir essa construção. E precisa de uma aqui também,
Já jogou ali em cima. Não vai trazer nada lá, passou a vez. Jogador vermelho, vamos dizer que ele faça o seguinte. Vai usar também ali a sua alocação dupla. Vai colocar aqui para pegar a árvore e vamos dizer, ele precisa de ovelha, então vamos dizer que ele coloque aqui, tá? Então, bom, se bem que aqui para ligar, né, ele não ia pegar agora, né, pessoal? Ele não vai ligar aqui a parte do castelo. Mas tudo bem, vamos deixar seguir dessa forma. Vai pegar uma árvore e uma ovelha vai deixar para a próxima, né? Para ver se dá verão aqui. Então, árvore e ovelha vai trazer para o seu tabuleiro. Pegou uma ovelha. A árvore mais conhecida também como madeira, né? Então, árvore, ele precisa aqui já tá, né, essa árvore. Ele vai colocar então a ovelha aqui e a árvore ele vai colocar aqui para cumprir esse ponto de melhoria, tá? Que precisariam 2 árvores e um ouro. Então ele vai cumprir, aí ele vira, então ao contrário, ele tem aqui então os ouros valendo mais 2 pontos, sendo que cada um já vale 2, pessoal. Então ele já conseguiu efetivar esse. Aí aqui vai vir então o nosso jogador azul para dar uma atrapalhada, e porque ele quer o machado, ele vai colocar aqui, ó. Vai se enfiar aí no meio para dar um bloco ali, vai ter que mudar os planos do jogador vermelho, né? Então ele vai pegar aqui mais um machado, já foi para o seu 5º machado, vai colocar aqui embaixo. Foi lá então o nosso jogador aqui vermelho, ele vai colocar aqui para pegar uma ovelha, tá? Que ele tá de olho nesse recurso. Então ele tem, por enquanto, 6, né? Então, na hora que ele conseguir fechar 8 que tiverem aqui, como eu expliquei para vocês, né? Ligados, né? 4 e 4, ele vai conseguir pegar 2 castelos. Então aqui, pessoal, por ter feito essa ligação, né? Então ele já tinha pego daqui, mas ele fez a ligação com uma nova torre. Então ele vai trazer essas 2 torres para o seu tabuleiro, tá? Aqui ele já tinha as 2 que ele precisava, ó, e aqui ele também precisava de 2. Tá? Então ele vai colocar uma aqui em cima, vai colocar uma outra aqui. Ele só precisa agora então da ovelha para poder cumprir essa construção, que justamente ele acabou de pegar. Então ele vai, coloca aqui, já pode virar, né? Esse aqui está cumprido, ele já garantiu então pelo menos aí 7 pontos de vitória dessa construção. E essas 3 elas não dão pontos negativos, tá, turma? Essas 3 elas são apenas ali já fixas, né? E se os jogadores não conseguirem cumprir, não tem problema, é diferente dos navios, tá? E já passou então a vez. Vem aqui então o nosso jogador azul. Então vamos dizer que ele vem aqui para pegar essa casa, tá? Para não deixar... Estão ficando um pouco escassas, né? E já vai pegar o machado também. Então ele já vai trazer um 5º machado. Na verdade, o seu 6º machado, né? Vai trazer aqui. E vai reivindicar então o troféu maior. Tá? Então ele já traz aqui virado para o lado da pontuação. Trouxe a cabana, ou melhor, eu cismo dizer que é cabana, pessoal, na verdade é a casa, né? E já vai colocar aqui. Então ele já tem ouro, já tem torre, colocou agora a casa. Vai faltar então para ele somente a árvore, né? Para ele cumprir esse daqui, tá? Aqui ele já tem as 2, falta só uma ovelha, ele pode pegar na próxima, tá tudo certo. Que aí também... ele vai conseguir cumprir aqui, tá? Beleza. Olhou lá, como ele tem uma pendente aqui para cumprir, por enquanto ele não vai pegar não, até porque tem muito machado aqui no tabuleiro. Então vejam, pessoal, que ele, né, ocupou 6 espaços com machado, que vai dar a pontuação máxima para ele dos troféus, mas são 6 espaços que não vai pontuar mais nada, tá? Passou aqui então para o nosso jogador vermelho, ele vai pegar aqui, ele poderia usar, né, de repente, aqui o seu benefício do escudo para colocar junto com esse daqui, se ele precisasse, tá? Mas aí ele vai colocar aqui. Então, dessa forma, turma, ele vai pegar um de cada, tá? Porque ele tem aqui, ó, os 4 estão adjacentes, ele vai conseguir pegar, por isso que são 3, né? Porque se ele, a partir do momento que ele conseguir formar, então, os 8, ele vai pegar de novo mais um de cada, tá? Então, o jogador azul precisa tentar evitar isso, tá? Então, aqui ele formou aqui, né, os 4 iniciais. Aí, então ele vai trazer um castelo aqui, né? Aqui ele não precisa, já cumpriu, vai colocar aqui no cantinho,
que também ficaria ruim, né, para completar outras coisas. Então só falta uma casa para ele aqui, para ele conseguir, né, então de repente cumprir toda essa construção. Vamos lá, passou então para o nosso jogador aqui azul. Vamos dizer que ele vai começar a correr agora contra, né, o tempo aí para buscar outros recursos, tá, pessoal? Então ele vai alocar aqui, vai gastar então o seu escudo para alocar junto com o Viking vermelho, tá? Então ele vai alocar aqui, vai pegar um recurso de ovelha, vai trazer aqui que ele precisa, né, para cumprir aqui então ovelha, ovelha. A ovelha precisa mais uma, ele vai cumprir esse aqui de cima, né? A construção, ó. Ovelha e 2 casas, então esse ele cumpriu e deixou aqui. Só que ele tem, né, então não consegue a quantidade, né, ali com 8 para deixar adjacente, embora que, né, ele conseguiu 4 aqui adjacente a essa, então ele consegue trazer, né, pessoal? Isso sim, porque ele tem aqui 1, 2, 3, 4, então ele vai trazer um castelo, porque ele conseguiu deixar adjacente, isso sim, tá? Agora, eu acho que quando a gente alocou esse viking aqui são 2, ó, ele deveria ter pego uma dessas casas, né? Eu comi bola. Mas a gente traz aqui para não ficar tão desequilibrado. Então o jogador azul trouxe mais um castelo, vai colocar aqui, ou melhor, aqui como não vai ter mais uma possibilidade de ter alguma adjacência interessante, ele trouxe para cá, então ele já tem 2 castelos, a torre, vai faltar só uma árvore para ele, né? Então aqui só a árvore, beleza, aqui ele já tem a casa, então tudo certo. Beleza, vamos trazer a cabana aqui, a casa, né, pro jogador vermelho. Vamos ver, ó, ele tava faltando essa, né, aqui mesmo, ó. Então vamos dizer que ele já tivesse conseguido trazer, então tanto faz aqui ou aqui embaixo, ele vai cumprir uma dessas duas, tá? Só pra gente não deixar desfalcado aí. Eu acho que eu comi bola nisso, porque se a gente começa com 2, né, a partir do momento então que ele alocou aqui, ele deveria ter pego, né? Eu deveria ter pego para colocar aqui. Então, beleza, resolveu cumprir essa aqui que vale mais ponto, tá pronta, né? Da forma que pedi ali, tudo certo. Agora sim, vai passar a vez aqui então para o nosso jogador vermelho. E aí ele tem então 7, né? E ele vai conseguir então pegar os 2 aqui com 8, pessoal. Porque vejam que ao colocar aqui, né? Ele vai ter adjacência aos 2 castelos com uma somatória de 8, tá? Então, nosso jogador aqui com Viking vermelho trouxe mais 2 castelos. Para construção fixa ele não precisa, vai colocar aqui embaixo dessa forma, tá? E ainda ele pega, né, o machado que é o recurso que ele cobriu ali, né? Vejam que ele também vai precisar começar a focar no machado, né? Porque ele só tem 2. Então, se demorar muito, a gente tem poucas rodadas aí, mais 5 rodadas. Então, ele vai precisar começar a dar uma acelerada para trazer, né, os seus machados e garantir pelo menos a segunda pontuação mais alta. Passou a vez, eu não estou olhando muito aqui, pessoal, aquilo que eu combinei, né? Não estou olhando tanto aqui para a gente buscar, mas que nem aqui, ó, ele poderia trazer essa, né? Ó, que ele vai... Por exemplo, aqui, né? Ó, são 2 ovelhas e uma árvore. Então, na hora que ele colocar mais uma ovelha aqui, ele vai conseguir, né, já fazer esse aqui que melhora a quantidade de árvores para ele. A pontuação das árvores, mais 1 ponto cada uma, tá? Então, beleza. O nosso jogador azul estava faltando para ele. Então, aqui, ele precisa só colocar uma madeira, né? Que é o símbolo da árvore. Então, ele vai colocar... Bom, não tem mais castelo para ele trazer. De qualquer forma, ele vai colocar aqui, que garante para ele, além da madeira, também ele já traz, né, uma casa adicional aqui, para ele tá faltando aqui árvore também, né? Então, de repente, para ele, vai usar aqui, ó, o escudo vezes 2, vai coletar 2 árvores, pessoal, 2 madeiras. Aqui, esse que ele pegou de casa, vai jogar aqui do lado, né, e vai trazer, então, as 2 madeiras para ele conseguir resolver a vida dele aqui, né? Vai colocar uma aqui, deixa eu ver, machado, machado e árvore. Vamos só repor ali, ver se tinha alguma coisa nesse sentido. Esse aqui saiu ovelha, ouro e árvore, né? Aqui ovelha, ruim, né, para ele. Ele vai precisar colocar, tá faltando um ouro aqui para ele só, para completar esse.
Então a outra árvore que faltava, né, a madeira, ele vai colocar aqui. Então agora ele completa a construção aqui e garantiu 9 pontos, tá? Dessa maneira. E aí beleza, já usou os seus 3 escudos, já passou a vez. Nosso jogador aqui, ó, ele vai garantir aqui a última casa, pessoal, senão ele não consegue cumprir aqui de cima, tá? Então ele vai colocar aqui, vamos ver, ele já tem aqui a ovelha, aqui também, então ele precisa de mais uma ovelha para cumprir essa daqui. Então ele vai colocar aqui, tá? Colocar dessa forma. Então ele veio, pegou essa casa para conseguir finalmente cumprir, né? Foi o que eu comentei, as construções fixas aqui. E ao pegar a ovelha, então, ele vai colocar adjacente a essa já para cumprir a melhoria para ele das árvores. Tá? Então aqui, mais um ponto para cada árvore, já cumpriu. Vamos ver se ele conseguiria pegar mais alguma coisa ali. Tem 2 árvores e uma ovelha. Ele pode, de repente, ó. Isso aqui vai melhorar a pontuação das torres. Ele tem 4 torres, para ele isso aqui é interessante, turma. Ó. Ele vai trazer aqui, então, vai colocar nesse ponto, ó, 2, ele pode pôr depois uma árvore aqui, 2 árvores e uma ovelha nas adjacências, vai conseguir cumprir mais um navio, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Passou a vez, nosso viking azul. Para ele aqui, então, precisa cumprir com ouro, né? E aí pode até ver, se bem que o ouro ele já tem, né? Eu tô comendo bola aqui, ó. Ouro, árvore, torre e casa. Ele já cumpriu essa daqui, pessoal. Né? Então essa daqui a gente já pode deixar virado. Então os 2 jogadores já estão fazendo seus 21 pontos das construções iniciais. Né? Aqui o que saiu? 2 machados e uma árvore. Ó, essa aqui para ele, e do castelo, hein, pessoal? Que ele já tem 2. Então esse aqui ele vai pegar no final do turno, porque já veio pronto. Né, 2 machados e uma árvore, tá? Então esse daqui, vamos dizer que ele vai pegar ovelha, tá? Já para cumprir essa daqui, ó, 2 ovelhas e um machado, que também já é castelo. Vamos ver se ele conseguiria fazer a ligação. Aqui ele não pode passar. Ficou ruim. Essa peça aqui tá bem distante aqui para todos eles. Deixa eu ver, ele tem certinho aqui, ó. De repente ele consiga fazer essa ligação, né? Então vamos dizer que ele coloque aqui para pegar essa ovelha, né? E os outros 3 ele vise jogar ali para ganhar mais uma torre, né? Vai ligar essa com essa. E o nosso jogador vermelho conseguiria de repente fazer por aqui, né? Tem mais 4 certinho. Vamos acelerar dessa forma, como se eles tivessem interesse em fazer isso, tá, pessoal? Não sei se é uma boa estratégia, mas vamos fazer isso. Cada um vai jogar dessa maneira, sem bloco, só para a gente conseguir finalizar, que eu quero mostrar para vocês a pontuação final, tá? Então ele jogou lá, vai trazer uma ovelha, aí trouxe aqui, vai cumprir, né, a sua... Aqui, ó, 2 ovelhas e um machado, já virou o contrário. Beleza. Né, já vai trazer aquele pronto que estava aqui, né, ó, 2 machados e uma árvore, já traz virado. Vai ganhar mais 3 pontos para cada castelo que ele trouxe. Já vai pegar aqui e repor. Saiu melhoria das ovelhas, né? Aí vamos lá, nosso jogador vermelho vai fazer aquilo então de ligar 2 torres ali. Então ele tem exatamente esses 4 para colocar aqui. Vamos dizer que ele comece pela árvore, né? Pela nossa madeira aí. Já para colocar aqui e se livrar de qualquer prejuízo que ele pudesse ter. Então, as 2, se bem que vai faltar uma árvore aqui para ele ainda, né? Porque são 2 árvores e uma ovelha, né? Então, só se ele fizesse, na verdade, ele tivesse colocado aqui, né, pessoal? Aqui em cima. Mas tá bom, vamos deixar assim. E aí ele tem, então, depois ele coloca mais uma árvore aqui que ele vai pegar lá. E beleza, então já trouxe a árvore. Aí agora, ele pode, na verdade, aqui virar esse vezes 2, pessoal. Se bem que o machado... Deixa eu ver, o machado ali ele vai usar para pegar, né? Senão ele pode correr o risco de ficar sem. Tá? Então, vai pegar e não vai conseguir pegar a pontuação máxima se ele quiser fazer essa ligação, né? Ele vai precisar fazer o seguinte aqui.
1, 2, 3, 4. Ele vai se dar mal ali se ele quiser fazer essa ligação. Vamos dizer que a ovelha, então, ele tivesse pego daqui, tá? A ovelha não, a árvore tivesse pego daqui, que ele vai fazer 1, 2, 3, 4 para passar pelo machado ali e vai multiplicar por 2 o machado, vai conseguir trazer, por enquanto ele tem 2, vejam, ele vai conseguir pegar só com 4, né? Vai ficar um pouco distante. Mas como ele está bonado de castelo aqui, vamos fazer a pontuação final dessa forma, que eu acho que vai ficar interessante. Tá? Então a árvore que ele coletou foi ali, beleza. Vai dar uma olhada aqui, deixa eu ver, ouro, ovelha e árvore. Então ouro, ovelha, ele pode pôr uma árvore aqui. Vamos dizer que ele faça isso, tá? Vai melhorar a pontuação das ovelhas. Coloque aqui, ó, ouro. Não, mas não é essa não, pô. Ouro, ovelha, vai melhorar a pontuação das ovelhas, mas esse aqui, ó. Ouro, machado e ovelha. Ah, então esse aqui tá pronto. Ouro, machado e ovelha. Tá aqui, ó, já trouxe virado. Ouro, machado e ovelha. Eu falo pra vocês, né, jogando só pra mim, já não ia ser fácil, pessoal. Chega a jogar 2 ou mais jogadores, a gente já começa a bater pino aqui. Mas beleza, colocamos lá, já trouxemos um pronto aqui, só precisa repor. Vamos lá, o jogador azul vai continuar, vai fazer aquela linha que ele estava querendo fazer, né? Então vai repor aqui. O jogador azul vai vir aqui, ele vai fazer essa ligação, né? Vai colocar os últimos 3. Então vai deixar o machado por último, vai pegar um ouro, que inclusive vale mais pontos. Ele vai dar uma olhada aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante com ouro. Vai jogar ouro aqui embaixo e vai deixar quieto lá, tá? Passou a vez que ele já usou todos os escudos. Esse daqui vai fazer aquela situação, né? Vai virar sua ficha de vezes 2, vai pegar 2 machados, já vai reivindicar então o seu troféu aqui, né? Com 4, porque ele vai ficar com 4 machados e não vai pegar mais. Jogou aqui, conseguiu trazer, vejam aqui, ó, 10 pontos, como eu tinha mostrado ali para vocês. Jogou aqui no seu espaço de troféu. Vamos dizer que ele pegue os 2 machados aí, jogue aqui. Né? Então aqui ele teria 2 árvores e ele vai pegar uma ovelha, então ele pode dar uma melhorada aqui nas ovelhas, né? Ó, pode alocar esse navio aqui, 2 árvores e ele joga a ovelha aqui em cima, tá? Vamos repor, são 3 machados, olha que interessante, já vai vir pronta também para esse jogador. Aí ele vai lá, vai trazer a ovelha, tá? Seguindo firme e forte ali. Vamos dizer que ele jogue aqui essa ovelha, beleza. E vai trazer aquela pronta aqui, ó, 3 machados, já vai trazer virada aqui, né? Tem os machados aqui na adjacência, beleza. Vai comprar ali, o jogador vermelho vai seguir no dilema dele, né? Que aí ele vai, deixa eu ver o que saiu, 2 ouros e um machado. Bom, vamos seguir, jogou aqui, vai pegar mais uma ovelha e vai seguir pontuando. Já estava pronta a estratégia, virou aqui, tá? Passou a vez, não vai pegar nada lá, vamos ver, a não ser que saísse, de repente, 3 machados, né? Mas não tem, são 3 ovelhas, tal, não vai correr mais risco, que ele já se deu mal aqui. E por fim, então, nosso viking azul foi lá, alocou, né? Vai trazer mais um machado, colocou aqui, um machado que no final não vai valer muita coisa, mas finalmente conseguiu então pegar, trazer mais um tile aí de torre. Tá? E aí para finalizar, acabou não usando, ó, o que eu falei para vocês, não fez sentido, né, ele alocar onde já tem um jogador azul, a não ser, né, até faria sentido sim, pessoal, ó, ele poderia ter feito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, e ele teria passado aqui pela árvore, né, para conseguir pegar, tá? Eu acabei dando essa volta aqui, mas faria sentido sim, ele ter alocado nessa parte e pegaria então esses 2, tá? Mas vamos dizer que esse jogador, eu jogando com ele, tivesse comido essa bola, né? Dei essa volta toda aqui, ficou longe pra caramba e vou perder esses 5 pontos aqui para vocês verem como que a gente faz na pontuação final, tá? Beleza, vamos alocar então o último, ele vai pegar uma ovelha e vai trazer então a última torre. Vejam, né, que todas as construções aí a gente conseguiu, né, trazer. Beleza, e aí pegando a sua ovelha vai trazer, né, só para adicionar o ponto aqui, né, para a gente conseguir somar, tá?
Beleza, pontuação final, como é que a gente faz? Já vamos colocar então menos 5 aqui para o jogador vermelho. Então vamos dizer que o jogador vermelho é o jogador A, né? Nós temos aqui esse score pad que acompanha o jogo, então jogador A é o jogador vermelho, jogador B o azul. Menos 5 pontos para cada navio não cumprido, então nós já tiramos um aqui, né? Então o jogador vermelho vai ficar com menos 5 ali para a gente subtrair. E 0 o jogador azul, tá? Porque conseguiu, né, cumprir todos, tá? Começando aqui pelos castelos, nós temos então 1, 2, 3, 4 castelos, só que os castelos desse jogador, deixa eu ver, ele teve conseguiu aumentar? Não conseguiu aumentar, né? Então ele não teve nenhum para o castelo, então ele vai ter 16 pontos, né? 4 para cada castelo, então o jogador vermelho 16 pontos, a gente anota aqui, tá? E aí sim, o jogador azul, ele teve, né, dois marcadores, 2 tiles que aumentaram para ele em 6 pontos cada castelo, pessoal. Então, se eles já valem 4, cada um vai valer 10. Beleza, aqui nós já podemos tirar então esses castelos para a gente não se perder. Próximo que ele pede aqui para a gente contabilizar as torres, né? Então aqui, vamos ver se ele teve algum aumento para a torre. Não teve. Então ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10. São 10 pontos de torre para o jogador vermelho. A gente vai e coloca aqui, 10 pontos. Nosso jogador azul, 2, 4, vamos ver se teve algum aumento. Não teve, ele só conseguiu mesmo os navios para aumentar. Ele vai aumentar um das casas, né? Então aqui nós tivemos 2, 4, 6 pontos. O jogador azul, marcamos aqui 6 pontos. Próximo, aí sim vão ser as casas. Nas casas, elas valem 1 ponto cada uma, tá? Vamos ver aqui se ele teve algum adicional para casas. Não, então ele vai ter 1, 2, 3, pegou 3 casas, jogador vermelho, vamos marcar aqui 3. Esse aqui vai aumentar 1 para cada, então as casas vão valer 2 pontos para ele. Então 2, 4, 6, 8, 10. Tá? São essas marcações, 10 pontos. Ouros. Os ouros, pessoal, eles valem um pouquinho mais. Então aqui o único recurso, né, que vale 2, os outros vão valer 1. Então os ouros valem já 2 e esse jogador teve mais 2 para cada ouro. Então cada ouro dele vai valer 4. Ele tem 4 e tinha... Ele não tinha mais um ouro aqui? Não, era só esse mesmo. Então valeu para ele 4 pontos, esse único ouro. Marcamos aqui 4 pontos. Jogador vermelho. Jogador azul pegou 1, vai valer 2. Né, e ele não tem mais nenhum. Tá? Entrou aqui então 2 pontos para o jogador azul. As ovelhas, vamos tirar aqui então os machados, pessoal, que já não valem, né? Os machados aqui eles já não vão contabilizar mais nada, né? Vejam aqui que nós temos vários aqui, como eu tinha dito, né? Em contrapartida, esse jogador conseguiu pegar, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque o ouro aqui tinha um aqui embaixo, pessoal. Então mais 2 pontos para o jogador azul, que igualou aqui. Então ao invés de 2, a gente tem 4 pontos também nos ouros, tá? E aí, por fim, vamos somar então aqui primeiro as ovelhas. Vejam que ele tem mais 2 pontos para cada ovelha, né? Cada ovelha já vale sozinha 1, então para ele vai valer 3. Né? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ovelhas. O vermelho vai marcar 15 pontos em ovelhas. Tá? Dessa forma que a gente faz a pontuação final. Esse daqui vai marcar apenas 3 pontos de ovelhas, porque ele não tem nenhum bônus, então marcou apenas 3. As árvores. Esse aqui ganha mais 1 ponto, a árvore por si só já vale 1, então ela vai valer 2, 4, 6. Né? E aqui tiramos esse bônus, então 6 pontos aqui para o vermelho. Esse daqui ganhou apenas 1 ponto, né, nas suas árvores. Tá? Agora nós temos aqui as construções iniciais, pessoal. A somatória aqui dá 21 pontos. Né? A gente só coloca aqui 21 para cada, que ambos conseguiram cumprir. Né? Mas vejam, né, a dificuldade aqui do jogador azul, que encheu, né, o tabuleiro de machado e aí acaba, né, tendo uma pontuação, fica para trás ali na pontuação das outras linhas.
tá? Então, mesmo que a pontuação dos troféus seja, né, distante, como a gente viu ali, né, do mais valioso para o penúltimo já são 7 pontos, e aqui nós tivemos 11 pontos de diferença. Pode ser que a gente tenha, né, depois eu vou fazer a somatória aqui para a gente ver o que deu, tá? Mas existe esse equilíbrio. Então vamos lá, colocando aqui 21 para cada um, então mais 21 aqui para o nosso jogador azul, porque pegou o troféu mais valioso, e 11 pontos então para o nosso jogador vermelho, e ainda vamos precisar, né, fazer menos 5. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a somatória aqui rapidinho e já volto para a gente ver quem que saiu vitorioso dessa gameplay. Finalizada a somatória aqui então, pessoal, olha só que curioso. O jogador vermelho fez 86 pontos, ao perder aqueles 5 ficou com 81. Mesmo assim ele venceu por 1 ponto, né? Então o jogador azul fez 80 pontos, né? Então aqui, em caso de empate, o jogador que coletou o maior troféu é o vencedor, né? Então vejam que por 1 ponto aqui do jogador azul, né, ele teria vencido pelo critério de desempate, por coletar o maior troféu, então ele tem esse equilíbrio porque ele abre mão, né, de outros recursos, às vezes de algumas construções para trazer machados, né, e aí buscar o troféu de mais valor, né, mais valioso. Porém, né, o jogador vermelho, mesmo, né, tendo aqui sido penalizado com menos 5 pontos e tendo coletado, né, o terceiro maior troféu ali, ele ainda venceu por 1 ponto de diferença. Tá, aqui foi uma partida demonstrativa, né, sem muita estratégia, né, a gente pode olhar com mais cuidado aqui, de repente, os recursos que vêm dos navios, enfim, as próprias alocações, a gente pode trabalhar com alguns blocos, enfim, tem uma série de possibilidades aqui, pessoal, para a gente jogar esse jogo muito divertido, Loot, lançamento da Hachette Board Games em parceria com a Gigamic. Eu adorei o jogo, pessoal, né? Um jogo que vai bastante aqui para mesa, rápido, fácil de explicar, uma montagem tranquila também para fazer, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fico na torcida que em breve esse jogo possa chegar aqui até o Brasil. Acho que veria a mesa aí, né, em muitos grupos aí de board gamers, né? Então, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Bons jogos e até o próximo vídeo.